E aí, pré-adolescentes, preparados para mais uma lição? E a nossa aula de hoje é a lição 8, que vai falar sobre Deus e a sua igreja. E para iniciarmos, vamos orar. Senhor meu Deus, te agradeço por mais uma oportunidade de estar ouvindo a tua palavra. Peço a ti que o Senhor nos dê um coração ensinável para ouvir e entender. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para adolescentes. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E essa foi a nossa leitura de hoje para adolescentes. Tchau! A igreja e o reino dos céus caminham juntos. Quem se afasta de um acaba se distanciando do outro. É fundamental a gente compreender que a Igreja de Cristo é composta por todos os salvos de todas as épocas e nações. Então, se desligar dela é escolher o caminho do pecado de novo, desprezando o dom da salvação que a gente já recebeu. É um alerta muito sério para a gente manter a nossa fé e a nossa comunhão sempre ativa. O plano do inimigo sempre foi distrair e desanimar a igreja em sua missão. No início da nossa história, enfrentamos inimigos poderosos e imperadores que tentam apagar o nome de Jesus através da força. Milhares de irmãos foram fiéis até o fim. A igreja não apenas sobreviveu, como se fortaleceu. Hoje, fazemos parte dessa história viva e a nossa missão permanece clara: proclamar Jesus como o único Salvador da humanidade. Olá pessoal, eu sou o Samuel e hoje nós vamos tocar num assunto que vai mexer com a nossa zona de conforto. O que é ser uma testemunha de Jesus? Para este bate-papo profundo, estamos aqui com a Eva. Tudo bem, Eva? Olá, pessoal. Vamos direto ao ponto. Eva, você é a nossa pesquisadora oficial. Quando Jesus diz, sereis minhas testemunhas, a gente logo pensa em alguém dando um depoimento simples. Mas a história vai muito mais fundo, não é? Muito mais fundo, Samuel. Prepare-se para essa. No idioma original do Novo Testamento, que é o grego, a palavra mais usada para testemunha é martírios. Sou familiar para vocês? É dessa palavra que vem o termo mártir. Uau! Mártir! Aquele que morre pela sua fé. Exatamente. Nos primeiros séculos, os cristãos testemunhavam sobre Jesus com tanta coragem que o Império Romano começou a persegui-los. Eles preferiam morrer do que negar o Evangelho. A entrega deles era tão total que a palavra testemunha, mártiros, virou um sinônimo para dar a própria vida para anunciar a verdade. Eles não escavam por nada. Uau, Eva! Hoje, graças a Deus, nós não somos jogados aos leões, mas Jesus continua nos chamando para sermos testemunhas que dão a vida. Hoje, somos chamados a morrer para o nosso orgulho. Quando você escolhe não revidar uma ofensa, o seu ego morre, mas Cristo aparece vivo em você. É isso mesmo, Samuel. E trazendo para a nossa realidade na escola, ser esse mártiros tem um preço. É você ter coragem de sentar com o aluno que almoça sozinho e viver o amor em atitudes. Mas presta atenção. Pessoal, o nosso testemunho não pode ser mudo. Como assim, Eva? Explica isso pra gente. Ajudar o próximo e ser uma boa pessoa é fundamental. Mas nós precisamos abrir a boca e pregar o Evangelho. Se a gente só for legal, as pessoas vão achar que são apenas bons cidadãos. Nós precisamos dizer a eles que Jesus, ele é o único Salvador da humanidade. O Evangelho precisa ser anunciado. Eva, sendo muito sincero, ir contra a correnteza e abrir a boca para pregar na escola ou nas redes sociais dá muito medo. Dá receio de ser cancelado, de ficar sozinho e dá um frio na barriga chegar para um amigo e falar diretamente da cruz da salvação. Dá mesmo, Samuel. É por isso que Jesus não nos recomendou fazer isso sozinhos. Ele disse, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, os meus mártires. Quem nos dá coragem para não recuar e colocar as palavras certas na nossa boca na hora de pregar para aquele colega que é perdido é o próprio Espírito Santo. Para aqueles que estão nos ouvindo agora, prestem muita atenção. O mundo lá fora está desesperado para ouvir a verdade. Eles precisam escutar a mensagem da cruz.
o desafio está lançado. Quem é que topa ser o mártires da nossa geração e anunciar a salvação? Comecem amanhã na escola. Escolham perdoar e escolham a verdade. Mas acima de tudo, preguem a palavra. E não tenha vergonha de forma nenhuma de dizer aos seus amigos que Jesus salva, cura e transforma. A nossa vida precisa ser a Bíblia que os nossos amigos precisam ler em atitudes. Mas nós também precisamos ler a Bíblia com eles e anunciar o Evangelho a todos. Que mensagem espetacular! Não fujam do chamado de vocês. Abram a boca e sejam luz. E queria agradecer a Eva por estar aqui hoje e a você, adolescente cristão. Levante a cabeça, encha-se do Espírito Santo e vá pregar o Evangelho. Tchau! Pensem na igreja não como uma instituição, mas como um grande organismo vivo. A Bíblia diz que nós somos os membros do corpo de Cristo. Nós somos as mãos, os pés e os ombros. E adivinhem quem é a cabeça de tudo isso? É claro que é o próprio Jesus, como lemos em Colossenses 1:18. Agora, se uma pessoa perde completamente um dedo, o corpo sente, mas continua vivo e caminhando por aí, não é mesmo? É assim que a igreja também funciona. Se alguém decide se desligar, a igreja segue em frente. Mas existe uma regra insubstituível: nenhum corpo sobrevive sem a cabeça. A igreja jamais viveria sem Cristo. É Ele quem respira a vida, dá a direção e comanda tudo que nós fazemos. Pessoal, quero que todo mundo levante uma das mãos, olhe bem para elas agora. Para a igreja funcionar com força total, Deus não nos deixou sem ferramentas. Ele nos deu presentes essenciais para construir e fortalecer o corpo de Cristo: os dons ministeriais e os dons espirituais. Os dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4:11, funciona exatamente como os 5 dedos da nossa mão. Vamos juntos. O polegar é o apóstolo. Tentem encostar o polegar em todos os outros dedos. Percebam. O apóstolo é aquele que dá suporte, estrutura e consegue se conectar com todos os outros ministérios da igreja para manter tudo firme. O indicador, ele é o profeta, é o dedo que usamos para apontar. O profeta aponta a direção de Deus, alerta sobre os perigos e nos mantém focado no caminho certo. Dedo médio. O dedo médio é o evangelista. Reparem que é o dedo mais alto e ele alcança mais longe. O evangelista é exatamente assim, ele vai mais longe e alcança quem ainda não conhece a mensagem de Jesus. O anelar é o pastor, ele é o dedo onde usamos a aliança. Ele representa o compromisso, o amor, o cuidado diário e a ligação constante com a igreja local. O dedo mindinho é o mestre ou o doutor. Parece o dedo mais fraco, mas é o único que consegue ir nos lugares mais difíceis. O mestre é aquele que vai mais fundo, nos mínimos detalhes da palavra de Deus, para nos ensinar com clareza. Mas prestem atenção, uma mão perfeita desenhada não faz nada se não tiver força e vida. É por isso que Deus também nos deu os dons espirituais. Podemos ver eles em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. A sabedoria, a ciência, a fé, os dons de cura, a operação de maravilhas, a profecia, o discernimento de espírito e a variedade de línguas. São a força muscular da nossa mão. Quando a estrutura dos ministérios se une ao poder do Espírito Santo, a igreja se torna um instrumento nas mãos de Deus capaz de transformar o mundo. Você sabia que a Igreja de Cristo não foi chamada para enfrentar os desafios do mundo usando apenas a força humana? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que cantam bem, tocam instrumentos com perfeição ou falam de forma muito bonita e chamamos isso de dom. No entanto, existe uma diferença gigantesca entre os nossos talentos naturais e os dons espirituais. Enquanto os talentos são habilidades com as quais nós nascemos ou que aprendemos e aperfeiçoamos, os dons espirituais são ferramentas completamente sobrenaturais.
eles são entregues diretamente pelo Espírito Santo para equipar a igreja como um verdadeiro arsenal celestial de poder. A Bíblia nos conta, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, que o Espírito Santo distribui 9 dons específicos para a edificação do corpo de Cristo. Para facilitar, podemos entender essas ferramentas incríveis divididas em 3 grandes grupos: os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. O primeiro grupo envolve a nossa mente e a direção de Deus. Nele temos a palavra da sabedoria, que não é apenas ser inteligente na escola, mas é a capacidade dada por Deus para saber exatamente como aplicar a verdade bíblica para resolver um problema difícil ou dar o conselho certo e na hora certa. Junto a ela, há a palavra da ciência ou conhecimento, que ocorre quando o Espírito Santo revela a um cristão uma informação sobre uma pessoa ou situação que ele não teria como saber naturalmente, com o objetivo de ajudar ou curar. Para proteger a igreja, Deus também dá o dom de discernir os espíritos, que funciona como um radar espiritual para identificar se a origem de uma mensagem ou atitude vem do Espírito Santo, da mente humana ou do inimigo. O segundo grupo é o da ação sobrenatural, os dons de poder. Aqui encontramos o dom da fé. Atenção! Não é a fé comum para a salvação que todo cristão tem, mas uma certeza inabalável e extraordinária de que Deus vai intervir no impossível, mesmo quando todos ao redor estão em pânico. Esse grupo também inclui os dons de curar, que é o poder de orar e ver Deus restaurar a saúde física, emocional ou espiritual de alguém de forma milagrosa. E para completar, a operação de maravilhas ou milagres, que acontece quando Deus age alterando as leis da natureza, abrindo portas impossíveis e fazendo o sobrenatural invadir o mundo físico. Por fim, temos o grupo da comunicação, os dons de inspiração que envolvem a nossa fala. O dom de profecia é a capacidade de entregar uma mensagem direta de Deus para a igreja, com o objetivo de edificar, consolar e encorajar as pessoas. Existe também a variedade de línguas, que é quando o cristão é inspirado a falar em um idioma que não aprendeu, seja humano ou celestial, para falar os mistérios de Deus e para que a igreja inteira seja abençoada. Quando isso acontece em público, o Espírito Santo concede o dom de interpretação de línguas, capacitando alguém a traduzir a mensagem espiritual para o idioma de todos. A maior curiosidade sobre tudo isso é o verdadeiro propósito dessas ferramentas. Você sabia que os dons espirituais nunca são dados a alguém para deixar alguém famoso, causar inveja ou para mostrar que alguém é mais espiritual do que o outro? O único objetivo dessas manifestações é servir a Deus. Deus enche os adolescentes e os adultos de poder para que possam construir uma igreja forte, unida e capaz de revelar o amor de Jesus ao mundo. O mesmo Espírito Santo que distribuiu esse arsenal na igreja primitiva continua procurando jovens hoje, dispostos a serem canais do seu poder sobrenatural.
Jesus ensinou aos seus discípulos sobre a grande importância de amar o próximo, descrito em João 13:34. O mestre também nos deixou um grande desafio: amar até mesmo as pessoas que nos odeiam, descrito em Lucas 6:27. Diante disso, fica a pergunta para nós hoje: como a nossa igreja local deve revelar o amor de Deus às pessoas na prática? O amor é mais do que uma regra. Para entender isso, lembre-se de que, certa vez, um jovem rico perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu que ele deveria cumprir os mandamentos de Deus. Ao listar essas ordenanças, o mestre concluiu dizendo: ame aos outros como você ama a si mesmo. O jovem foi rápido em garantir a Jesus que já obedecia a todos aqueles mandamentos. Porém, a situação mudou quando ele foi confrontado por Jesus. O mestre perguntou se ele estaria disposto a vender tudo o que tinha, distribuir o dinheiro aos pobres e segui-lo, com a promessa de ter um tesouro no céu. Foi ali que ele percebeu que o amor exigia ação e renúncia. Agora, pré-adolescentes, chegamos no momento da nossa entrevista, na qual falaremos um pouco sobre o amor. E gostaríamos que o nosso convidado de hoje se apresentasse. Ei, pré-adolescentes, tudo bem? Eu sou o pastor Jefferson Belisário e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui. E a nossa primeira pergunta é: pastor, qual é o verdadeiro amor? Essa pergunta é muito importante, muito legal. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus ama primeiro. Veja, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus vai ao encontro de todos, dando a cada um a oportunidade de experimentar desse amor. Então, ninguém está excluído do amor de Deus. E o amor de Deus, pré-adolescentes, não escolhe alguns para alcançar. Ou seja, o amor de Deus alcança todos para que o escolham. O amor de Deus é um amor que respeita a liberdade. Não é um amor que força as pessoas. Ele convida. Diferente de um amor determinista, o amor verdadeiro não manipula, não obriga e não anula a vontade humana. Então, o amor que obriga não é amor, é controle. Mas o amor de Deus é aquele amor que te convida e te transforma. O amor de Deus é aquele que busca relacionamento. Não é apenas salvar você do inferno, mas restaurar a comunhão. Então, pré-adolescentes, o verdadeiro amor, ele quer proximidade, ele quer resposta, ele quer reciprocidade. E pastor, qual amor a igreja deve levar às outras pessoas? Essa pergunta também é muito impactante para adolescentes, porque o amor de Deus deve refletir o mesmo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Ou seja, é aquele amor inclusivo, mas não permissivo. Jesus acolhia a todos, mas ele sempre dizia que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Por isso que a igreja deve amar o pecador e confrontar o pecado com amor e graça. Por isso que amar não é concordar com tudo, é conduzir com graça até a verdade. E esse amor é um amor sacrificial. É como aquele amor baseado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor verdadeiro, o amor que a igreja deve levar, ele se entrega, ele se doa e ele serve. O amor pré-adolescentes que não se entrega é apenas discurso. Então, podemos entender que o verdadeiro amor tem marca de cruz. E esse amor também é um amor evangelístico. Por isso que nós entendemos que nós todos podemos ser salvos. Então todos precisam ouvir. E isso gera um senso de urgência. Por isso que a igreja não seleciona quem vai amar. Ela anuncia o amor de Jesus a todos. Por isso que o amor da igreja alcança todos e ela não pode se calar para ninguém. E esse amor também é um amor que discipula. Por isso que o amor não é apenas ganhar, é também formar. Então, entendemos que o amor verdadeiro caminha junto, corrige com paciência e investe no crescimento espiritual. Então, resumindo, pastor, o que seria o verdadeiro amor? Muito bem, pré-adolescentes. Então, concluímos que o verdadeiro amor é oferecido a todos. Ele respeita a decisão humana, convida as pessoas à transformação, se manifesta em ação prática e é centrado na pessoa de Cristo. Então, o padrão do amor não é a cultura e nem também um sentimento humano.
é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o verdadeiro amor não é apenas sentir algo por alguém, é fazer tudo o que for necessário para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa foi a nossa entrevista de hoje. Quero agradecer, pastor, pela sua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Ajudar quem precisa não é tarefa só para os adultos da igreja, é para você, pré-adolescente também. Revelar o amor de Deus é olhar a necessidade de quem está bem do nosso lado. Pode ser doando roupas que não servem mais, participando de uma ação social da igreja ou até dividindo lanche com um colega na escola. Lembrem-se que muitas pessoas decidem entregar a vida a Cristo simplesmente por observar o nosso testemunho. Era exatamente assim em Atos 2 e 4. As pessoas ficavam impressionadas ao ver o cuidado e a generosidade dos primeiros cristãos. As nossas atitudes falam muito mais alto do que qualquer discurso. Mas prestem muita atenção, porque agora vem o nível hard do amor cristão. Outra forma de provar que temos Deus no nosso coração é não revidar o mal, como diz lá em Mateus 5, de 38 a 44. Imaginem que alguém inventou uma mentira sobre você na escola ou fez um comentário maldoso em um grupo de mensagens. A primeira vontade de dar o troco na mesma moeda, não é mesmo? Mas olhem para o exemplo dos apóstolos. Eles foram presos, humilhados e caluniados só porque falavam de Jesus. E sabem qual foi a vingança deles? Nenhuma. Em vez de atacar, eles dobravam os joelhos e oravam por quem os perseguia. Esse é o amor que realmente transforma as pessoas e choca o mundo. Olá, pré-adolescentes! A igreja primitiva revelava o amor de Deus, o amor verdadeiro na prática e nas atitudes. Como era esse amor e o que aprendemos para hoje? Pessoal, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros capítulos de Atos, lá no século I, era uma comunidade que assustava o mundo, mas não pelo motivo errado, ela assustava pelo amor. O imperador romano Juliano, do século IV, que era inimigo dos cristãos, escreveu uma carta em que reclamava: nada contribuiu mais para o avanço do cristianismo do que esses galileus que alimentam não só os seus pobres, mas também os nossos. Olha que coisa! Até o inimigo confessou que o amor cristão cuidava até dos não cristãos. Veja como Atos 2 funciona. Esse amor funcionava na prática. Primeiro, havia comunhão real, eles preservavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não era oi, tchau, na saída do culto. As pessoas comiam juntas, oravam juntas, viviam juntas, conheciam o nome de cada uma, sabiam do que estavam precisando, sabiam que tinham perdido o emprego ou que estavam doentes. A comunhão era de verdade, não de fachada. A segunda marca era a generosidade radical. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos aqueles que precisavam. Não era um comunismo, era o amor que via a necessidade de alguém e não ficava de braços cruzados. Terceiro, havia alegria contagiante. Comiam o seu pão com alegria e singeleza de coração. Não era uma alegria amargurada, criticona, sempre apontando o dedo à lei. Era uma igreja alegre. Alegria atrai. Pessoas tristes do mundo olhavam aqueles cristãos e pensavam: o que eles têm que eu não tenho? A quarta marca era o louvor constante. Era um povo de adoração. Não só nos encontros formais, a vida deles era um louvor contínuo. Quinta marca, testemunho que multiplicava. O Senhor acrescentava à igreja, dia após dia, aqueles que iam sendo salvos. Ninguém precisava fazer campanha de marketing. O próprio amor da comunidade era o anúncio mais poderoso do Evangelho. Mas o ponto central, pessoal, está em João 3,35, que diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não disse: se souberem teologia, se fizerem milagres, se forem famosos, se foram grandes. Disse: amor. O amor
cristão não é um sentimento gostoso, é ação concreta. A palavra grega para esse amor é agapau, amor que decide servir mesmo quando não é servido. Diferente de filia, que é amizade, de eros, que é paixão, de storge, que é afeto familiar. Ágape é vontade decidida de buscar o bem do outro, mesmo quando o outro não merece. Como fazer isso hoje? Na família, ajudar sem reclamar, perdoar o irmão quando ele te irrita, obedecer pais com coração alegre, na escola defender quem está sendo zombado, dividir o lanche com quem não tem, ajudar coleguinhas que está com dificuldade na matéria sem cobrar nada, na igreja, cumprimentar quem chegou pela primeira vez, ajudar a tia na limpeza, não fazer panelinha. O amor da igreja primitiva não era um sentimento bonito, era uma ação diária, porque o amor não se prega, o amor se vive. E quando vivido, ninguém precisa de palestra. O próprio amor explica a Deus e atrai os pecadores a Cristo. Deus abençoe! E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Então, pré-adolescentes, chegamos ao momento do nosso quiz para ver se vocês realmente aprenderam tudo nessa aula. Então, vamos depressa para a nossa primeira pergunta. O que significa, na prática, desligar-se da Igreja de Cristo? Letra A, mudar de grupo ou se afastar por um tempo. Letra B, voltar ao pecado e se afastar do reino de Deus. Letra C, dar um tempo das práticas religiosas. Ou letra D, parar de frequentar, mantendo a mesma comunhão com Deus. Então, sem mais delongas, tempo na tela. Então, pré-adolescentes, aparentemente o nosso tempo acabou. E se você marcou a alternativa A, mudar de grupo ou se afastar por um tempo, você errou, porque a alternativa correta é a letra B, voltar ao pecado e se afastar do reino de Deus. Segunda pergunta. O termo grego martírios, testemunha, aponta para qual realidade? Letra A, falar de Jesus publicamente, sem viver o que prega. Letra B, ser uma boa pessoa sem precisar anunciar Jesus. Letra C, participar de ações evangelísticas ocasionais. Ou letra D, viver com entrega, negando a si mesmo e anunciando
a Cristo. Então, tempo na tela. Então, pré-adolescentes, o nosso tempo acabou e se vocês marcaram a alternativa D, viver com entrega, negando a si mesmo e anunciando a Cristo, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Na analogia dos dedos da mão, quem são o anelar e o mínimo? Letra A, pastor, cuidado, e mestre, ensino detalhado. Letra B, apóstolo, base, evangelista, alcance. Letra C, profeta, direção e pastor, cuidado. Letra D, evangelista, alcance e apóstolo, conexão. Então, tempo na tela, pré-adolescente. Então, pré-adolescentes, pelo que aparenta, meu tempo acabou. E se vocês marcaram a alternativa A, pastor, cuidado, e mestre, ensino detalhado, meus parabéns, vocês acertaram. Agora vamos para a nossa quarta pergunta. O que é essencial na comparação da igreja como corpo? Letra A, liderança humana controla o corpo. Letra B, Cristo é a cabeça que sustenta e dirige tudo. Letra C, cada membro do corpo funciona de uma forma independente. Ou letra D, os dons espirituais ocupam o lugar da cabeça. Então, mais uma vez, tempo na tela. Então, pré-adolescentes, nosso tempo acabou. E se vocês marcaram a alternativa B, Cristo é a cabeça que sustenta e dirige tudo, meus parabéns, vocês acertaram. Essa é a alternativa correta. Agora vamos para a nossa quinta pergunta. O que o jovem rico revela sobre o amor verdadeiro? Letra A, obedecer regras já é suficiente. Letra B, ajudar os outros pode afastar do reino. Letra C, o amor é apenas uma intenção interna. Ou letra D, amar envolve ação prática e renúncia pessoal. Mais uma vez e pela última, tempo na tela. Então, pré-adolescentes, pela nossa última vez, o nosso tempo acabou. E se vocês marcaram a alternativa D, amar envolve ação prática e renúncia pessoal, meus parabéns, vocês acertaram. Então, pré-adolescentes, esse foi mais um quiz. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas e Deus abençoe vocês. E chegamos ao fim da nossa aula. E se você gostou bastante, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para todos os seus amigos. E também, se você quer maratonar mais aulas como essa, é só acessar aqui o nosso canal EBD Online. E para encerrar a nossa aula, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa aula e por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu nessa lição. Que nós possamos guardar cada um no nosso coração e viver conforme a Tua palavra. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, pré-adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? É, mas vai gesticulando, Não. vai. Ok. Vai brincando. É porque você costuma falar, tipo, com as crianças, tipo... Isso aqui, e aqui você chega... Ah, mas pode ser. Pode passar ele. Se eu fizer assim, o meu pé... Ai, nossa. Alerta! Alerta sobre os perigos. Alerta! Alerta! Ele vai mais longe e alcança quem ainda não conhecem. Conhecem. Conhece, meu filho, conhece. Você tá lutando com os meus progressos. Te adorarei. Que isso, gente? O que tá acontecendo? Cadê? Para de grudar aí! Você que fica fazendo assim, ó! Ah lá, velho! Eu tô falando que só dá contar isso quando a gente tá junto.
Ele fica implicando. Quem tá rindo? 3, 2, 1 e... Tchau, pré-adolescentes! Foi? Ou cortou? Que mãozona, hein? Não foi minha mão agora, não. É porque tá pra frente. Foi quem? Foi ela, mas é Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?